25% em ações, 25% em ativos no exterior, 25% de fundos imobiliários e 25% em caixa. Esquece tudo isso. Tudo isso que você já pode ter escutado ao seguir alguém na internet. Esquece tudo isso. O planejamento financeiro, ele é feito de forma individual. Não existe uma carteira que funcione para pessoas diferentes, de realidades diferentes. Hoje eu vou colocar nesse vídeo como que você pode fazer um planejamento financeiro. Antes de tudo, você precisa se conhecer. Vou listar algumas informações que você tem que coletar para fazer um bom planejamento financeiro. Primeiro, você tem que entender como é o seu fluxo de caixa pessoal. Ou seja, quanto você ganha, quanto você gasta, em que coisas você ganha, em que coisas você gasta. Com essas informações, já dá para tirar uma informação muito importante, que é a sua capacidade de poupança, que é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, e é a sua capacidade de investimento, o quanto que você consegue poupar em um mês para investir. Dependendo da situação, você pode olhar mais a fundo para o seu fluxo de caixa pessoal e ver se você pode mudar algumas coisas para aumentar a sua capacidade de poupança. Mas, se você estiver em dívidas, você tem que imediatamente mudar isso para que você saia das dívidas e, em vez de estar no déficit mensal, você está no superávit mensal, ou seja, você ganhar mais do que você gasta. E agora, você vai analisar o seu balanço patrimonial, ou seja, os seus ativos e os seus passivos, e ver se você consegue fazer algumas mudanças nisso. Lógico que quando você começar o seu planejamento financeiro, o objetivo é você aumentar os seus ativos, mas olhando para os seus passivos, ver se não tem como cortar algum passivo, ou apenas diminuir esse gasto que você tem. O terceiro ponto é você conhecer o seu perfil de risco. Se você tem apetite ao risco ou não. Depende muito também do seu momento de vida. Você tem que entender em qual momento da vida você está. Se você tem 70 anos de idade, não tem por que você estar correndo tanto risco. Seria mais interessante você ser mais conservador e buscar renda. Buscar renda para você viver o resto da sua vida. Para você saber qual é o seu perfil de risco, você pode fazer um Suitability, que é um questionário que tem algumas perguntas, né? Que vai te indicar se você tem um perfil mais conservador, perfil moderado ou um perfil mais agressivo. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você fazer o seu Suitability. O quarto e último ponto da nossa coleta de informações é você coletar os seus objetivos e as suas necessidades. Você pretende se aposentar com quantos anos? Você pretende fazer um intercâmbio no exterior? Comprar uma casa, se casar, comprar um carro? É muito importante que você tenha todos esses objetivos e necessidades em mente, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para ter uma alocação de carteira mais interessante para você. Depois de coletar as informações, é hora de você buscar a sua carteira ideal. 20% em ações, 50% em renda fixa. Buscar essa alocação de carteira dentre as classes de ativos. Por exemplo, João tem 60 anos e vai se aposentar daqui a 15 anos. Com esse objetivo que ele tem, pode ser interessante que ele invista em uma previdência privada ou fundos imobiliários para te gerarem renda no futuro. Se você é mais conservador, logicamente, a maior parte do seu patrimônio
vai estar alocado em ativos com menor risco e também menor retorno, ativos de renda fixa, por exemplo. E aí quando você já vai para o moderado, para o agressivo, você vai aumentando a sua exposição em renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas e outros. Depois de ter definido a carteira ideal que eu falei aqui, você vai entrar nas classes de ativos, em ações, e buscar os melhores investimentos dentro de cada classe de ativos. Os investimentos e os produtos que funcionam melhor para você. Porque vai ter gente que vai falar: ah, eu não sei investir em ações, ah, eu não sei investir em renda fixa. Existem produtos que são muito simples e que você não precisa ser um mega investidor para escolher bem. Depois de ter montado a sua carteira de investimentos, agora é só acompanhar e fazer os ajustes, dependendo se surgir um novo objetivo de vida ou se você está em outro momento da sua vida agora, e ajustar a sua carteira diante disso, ou até se você perceber que cometeu o erro em investir em algum ativo e resgatar esse ativo, vender esse ativo e buscar realocar um ativo que você acha que seja mais interessante. Agora a gente vai fazer análise de dois perfis e montar uma carteira para essas duas pessoas aqui. Lembrando que eu vou pegar poucas informações aqui, vou fazer um planejamento financeiro bem rápido aqui. E o seu planejamento financeiro não vai ser assim, você vai ter que coletar mais informações para fazer um planejamento financeiro melhor. O primeiro perfil que eu peguei aqui é Natália, ela tem 18 anos, namora, tem 0 filhos e um patrimônio líquido de R$5.000. E também é caloura da faculdade. Fazendo uma breve análise aqui do perfil dela, ela tem pouca idade, pouco capital, provavelmente ela não vai ter contas a pagar, já que ela deve morar com os pais ainda, e por isso ela pode correr um risco maior, já que ela não tem obrigações. E a gente montou uma carteira aqui para ela, uma composição com 20% de CDB e 100% de CDI. O pessoal jovem provavelmente ela vai ter conta num banco digital. Outros 20% da carteira dela a gente deixou para desenvolvimento e conhecimento, ou seja, cursos, livros, para ela aprender para fazer um estágio e receber mais grana no futuro. Botamos aqui também 27% em SPI, que é um ETF que investe nas maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500. E agora temos o Brax 11, que é um ETF que acompanha o índice do Brasil 100, que são as 100 maiores empresas aqui do Brasil. Colocamos também o XMOL 11, 7% em XMOL 11, colocamos 20% em Brax 11, a gente esqueceu de falar aqui a porcentagem. XMOL 11, 7%, que é um ETF que acompanha o índice de Small Caps aqui do Brasil, um índice que tem mais risco, né? E também colocamos 6% do patrimônio líquido de Natália em Hash 11, que é um ETF de criptomoedas. Lembrando que não tem nenhuma recomendação de investimento aqui. Se você tiver 18 anos e tem o mesmo perfil de Natália, não é para você fazer a mesma coisa que a gente não coletou todas as informações necessárias, como eu falei. Não se baseie nisso para tomar suas decisões. E o nosso segundo e último perfil é o perfil de Roberto. Ele tem 43 anos, é casado, 2 filhos, patrimônio líquido de R$250 mil e é funcionário público. Fazendo uma breve análise do perfil dele, a gente percebe que ele tem receitas mais seguras, digamos assim, não são tão variáveis como se ele fosse um empreendedor ou um profissional liberal. Ele tem um maior gasto mensal, já que ele tem filhos, ele é casado e o patrimônio dele está em construção, ele tem 43 anos ainda, falta um pouco ainda para ele se aposentar. E ele pode correr um risco moderado, digamos assim, já que ele é funcionário público, mas ao mesmo tempo ele tem uma família para cuidar e sustentar. E a gente montou uma carteira aqui para ele com 32% de Tesouro Selic pós-fixado, 18% de Tesouro IPCA+, colocamos também
um título de crédito privado, um CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio de Minerva, que é uma empresa de frigoríficos. Colocamos também 8,5% do PL dele em SPI, de novo, dolarizando a carteira dele. A gente acredita que dólar é importante para todos os perfis. E a gente, para ele ter investimentos na Bolsa Brasileira, a gente colocou aqui dois fundos. Um fundo de investimento em ações da Brasil Capital e também um fundo de investimento em ações da Alaska Institucional. Além disso, a gente colocou a outra parte do patrimônio dele em dois fundos imobiliários, no Iridium e no BTG, BTLG11 e o IRDM11. E colocamos também 1% da carteira dele em Hash 11 para ele ter uma exposição às criptomoedas, mas uma exposição muito pequena, já que, como ele é funcionário público, ele provavelmente vai ter um perfil mais conservador. Se você ainda não colocou nos seus planos aprender aqui com a gente na Trevo, seu planejamento financeiro vai ter uma chance muito maior de dar errado. Por isso, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no nosso Instagram e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Esse aqui é um dos únicos investimentos que eu vejo com taxa zero e um dos melhores.